Vamos começar o capítulo 11, página 30, língua portuguesa, uma vida sustentável. Preservar os recursos naturais é diminuir os impactos provocados pelo ser humano no planeta, são formas de preservar a natureza. Isso é sustentabilidade. Arranha-céu ecológicos com árvores nas varandas em Milão, Itália. Na página 31, eu tenho 3 perguntas que vocês irão copiá-las em seu caderno de língua portuguesa e responder. A. O que chama a atenção nos prédios retratados nesta imagem? B. Que benefícios esses prédios ecológicos podem gerar para o planeta? C. Que atitudes sustentáveis você pratica? O que seria sustentabilidade, pessoal? Sustentabilidade corresponde às ações e às atividades que visam suprir as necessidades dos seres humanos, sem com isso comprometer o futuro das próximas gerações. Sendo assim, agir de forma sustentável significa promover o desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente. Por isso, os recursos naturais devem ser usados de forma inteligente e estratégica para que as gerações futuras possam também usufruir da vida em sociedade de maneira saudável. Lembrando que a sustentabilidade leva em consideração alguns conceitos fundamentais, como ser ecologicamente correto e economicamente viável. Vamos falar um pouquinho sobre a página 30 e 31, O que chama a atenção nos prédios retratados nesta imagem, pessoal? A gente percebe que tem uma grande quantidade de plantas, na parte externa deles. E as plantas são muito importantes para manter a qualidade de vida de todos os seres vivos, pois filtram a poluição do ar, podem influenciar na sensação térmica em alguns ambientes, produzem frutos e folhas medicinais, entre outros benefícios. Além disso, as plantas embelezam os prédios. Que atitudes sustentáveis devemos tomar para evitar a poluição? Então vamos lá. Andar de bicicleta, deslocar-se a pé, usar o transporte público ou pegar carona em vez de usar o carro, economizar água fechando a torneira enquanto escova os dentes, e desligar o chuveiro enquanto se ensaboa no banho, separar os materiais corretamente para a coleta seletiva em vez de jogá-los em uma única lixeira, entre outras ações. Vamos agora para a página 32 e 33. Leitura 1, início de conversa. É necessário que tenhamos mais atitudes sustentáveis para que os recursos naturais de nosso planeta não acabe. Você vai ler nesta seção um texto que instrui como ter uma atitude sustentável. Você pratica atitudes sustentáveis em seu dia a dia? Comente com os colegas. Não estamos com os nossos colegas, iremos responder sozinhos em nosso caderno de língua portuguesa. Pessoal, vou dar um exemplo de atitude sustentável, tá? Então, consumir produtos sem embalagens, como frutas, é um exemplo de atitude sustentável, pois dessa forma não se gera resíduo, como sacos e latas, o que diminui a quantidade de lixo no planeta, tá? Então, seria uma atitude sustentável. Vamos falar agora sobre o texto instrucional. A seguir, ensina a fazer papel a partir de outros papéis usados. Aprenda como fazer essa reciclagem. Primeiro, vamos entender o que seria um texto instrucional, tá?
tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor, que somos nós, a fazer algo. As regras de um jogo, as receitas culinárias, os manuais e as bulas são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Vamos lá para o nosso primeiro texto instrucional. Fala da reciclagem do papel, né? Reciclando o papel. O papel de cadernos, livros, revistas, jornais é produzido a partir de uma substância retirada das árvores, a celulose, para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas para produzir papel. É importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente, ou seja, reutilizando e até reciclando. Você sabia que dá para fazer um novo papel a partir de outro papel já usado? Vamos aprender uma forma de evitar o desperdício desse material, reciclando os papéis que descartaríamos como lixo. Para isso, observe os procedimentos a seguir. Materiais necessários: um liquidificador, um balde ou uma bacia grande, uma peneira grande, papel usado e água. Aqui abaixo está escrito celulose, fibra vegetal usada como matéria-prima para a produção de papel. Aí na folha 33 eu tenho passo a passo. Primeiro, pique o papel em pedaços pequenos e coloque em um balde. 2. Encha o balde de água de forma que todo o papel picado fique imerso. 3. Deixe o papel de molho no balde durante o dia inteiro para que vire uma mistura. 4. Despeje a mistura no liquidificador, bata bastante até que todo o papel se dissolva na água. Nesta etapa, peça ajuda de um adulto. 5. Retire a mistura do liquidificador e coloque-a em uma peneira, tirando o excesso de água. 6. Deixe a mistura na peneira até sair todo o excesso da água. Depois embrulhe-a com um jornal e deixe-a secar. Quando estiver bem seca, seu papel está pronto. Esta atividade vocês podem fazer em casa com a ajuda de um adulto. Quando o papel estiver pronto, vocês irão fazer um desenho relacionado ao assunto reciclagem, certo? Como símbolo da reciclagem ou lixeira seletiva. E envie uma foto por via WhatsApp. Agora vamos para a página 34. Interpretação oral. 1. Você já tinha lido um texto instrucional como esse? Já, né, pessoal? Todo mundo, eu creio que já leu. Ou a bula de um medicamento, ou uma receita para mamãe, né? 2. Ao ler o texto, você ficou com vontade de produzir o próprio papel? Compartilhe com seus colegas. Não estamos com nossos colegas, mas quem conseguiu fazer o seu papel, legal! Aí você pode anotar aqui a resposta. Interpretação escrita. 1. De acordo com o texto, o papel é produzido com uma substância retirada das árvores. Qual é essa substância? Já falamos lá na outra página, né? 2. Por que é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente? Assinale com X a alternativa correta. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas, para aumentar o número de papel produzido e diminuir a quantidade de lixo no planeta? 3. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o papel reciclado? 4. O texto que você leu é organizado em 2 partes. Explique cada uma delas.
materiais necessários, passo a passo. Então, vocês irão escrever aqui, tá? Vou fazer estas duas com vocês. Então, materiais necessários ficou parte em que são listados os materiais para a produção. E o passo a passo, parte em que se ensina a produzir o papel, ok? Vamos para a página 35, atividade 5. O passo a passo apresenta quantas etapas para a produção do papel? Assinale com o X a alternativa correta. 2, 4, 6 ou 8. 6. Leia algumas formas verbais apresentadas na etapa passo a passo. Pique, coloque, despeje, retire ou deixe. Essas formas verbais estão expressando orientação de como realizar cada etapa, dúvida de como realizar cada etapa, o tempo em que cada etapa é realizada. 7. Qual é a importância das imagens apresentadas no passo a passo? 8. Quais dos objetos abaixo fazem parte da lista de materiais do texto instrucional apresentado? Contorne-os. A 9 e a 10 pode responder na própria apostila, tá? Qual é a finalidade do texto? Reciclando o papel. 10. Em sua opinião, qual é a importância de textos instrucionais? Página 36. O texto instrucional tem como objetivo ou o leitor a fazer algo, de um jogo, os e as são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são organizados para facilitar o entendimento das etapas. Este conceito está na página 50, tá? Para vocês completar lá. Está falando do texto instrucional. Aí vocês leem e respondam lá a página 36. Está falando do texto instrucional. Vamos falar sobre a cidadania no dia a dia. Consciência ecológica. Você sabe o que é ter consciência ecológica? Leia a seguir o trecho de um artigo de opinião e conheça uma forma de diminuir o impacto que nossas ações podem causar no meio ambiente. A ideia de consumo sustentável é a de promover a reflexão dos hábitos de consumo da população, despertando a consciência ecológica. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Aí aqui eu tenho 3 perguntas. Vocês irão copiar em seu caderno de língua portuguesa, colocar a data e a página. A. O que é ter uma consciência ecológica? B. De que forma a ideia de consciência ecológica se relaciona à reciclagem de papel? C. Cite 3 ações do dia a dia que podem ser feitas com consciência ecológica. Lembrando, pessoal, que ter consciência ecológica é refletir sobre os hábitos de consumo e buscar opções que causem menos impacto na natureza. E a nossa consciência ecológica, ela se relaciona com a reciclagem de papel através da reciclagem, que é uma forma de reaproveitar materiais usados e, com isso, evitar que se produzam novos materiais, usando novos recursos naturais, o que pode causar prejuízos no meio ambiente. Temos muitas ações que podemos usar em nosso dia a dia, como
diminuir o consumo de água com banhos mais curtos, separar materiais de descarte que podemos ser reciclados, como papel, vidro de plásticos, usar transporte público, comprar apenas o que é realmente necessário e etc. Seria importante vocês realizarem uma pesquisa sobre o conceito dos 3 R's. Qual seria esse conceito? Reduzir, reutilizar e reciclar. Até a próxima aula, pessoal!